As pessoas sempre pedem dicas a respeito de relacionamentos abusivos. Ui, peraí, gente, tô arrumando aqui a câmera. Acho que tá melhor agora. Então, tô gravando esse vídeo pra gente conversar um pouco sobre esse assunto que aflige muitas pessoas. O Brasil é o 5º país em feminicídio. E o que a gente pode fazer? Primeiro, como a gente pode reconhecer sinais de que nós ou alguém que a gente conhece tá vivendo um relacionamento abusivo? Acho que um ponto fundamental, assim, pra gente entender do que a gente tá falando é caracterizar o que é uma relação abusiva. E eu caracterizo a relação abusiva como qualquer tipo de relação onde eu me sinta desconfortável com algo que o outro faz, mas que estabeleça uma relação de poder. Ou seja, vou dar um exemplo. Um casal, um homem e uma mulher, um casal hétero, né? Então, onde esse homem é tô dando um exemplo, tá, gente? Fictício. O homem é um advogado, a mulher também é uma advogada, e ele precisa sempre destacar que o trabalho dele é mais importante do que o dela. Ah, eu tô com tal cliente. Ah, mas você não consegue pegar tal cliente porque você sabe, né? Você é muito frágil, você não se dedica igual, eu sou muito inteligente, você é menos. Esse tipo de coisa. E é claro que existem vários tipos de violências que a gente pode sofrer dentro de uma relação abusiva, mas a gente tem que lembrar que se alguém começasse dando um tapa na nossa cara, provavelmente você não ficaria numa relação dessa. Se eu conhecesse essa pessoa e falasse, oi, tudo bem? E ela fosse me desse um murro, eu não ficaria nessa relação. Então, o abusador, ele estabelece, é um jogo de manipulação onde ele estabelece uma relação de afeto e de confiança com a pessoa que é abusada. E depois ele vai mostrando. É importante a gente reconhecer os sinais, e são pequenos sinais como desse exemplo que eu dei, onde ele vai desmerecendo, né, os feitos, a profissão, a aparência, porque você tá gorda, porque nenhum cara ia te querer, porque você tem barriga, porque você tem estria, porque depois que teve filho, e vai indo, né? Os amigos, porque esses amigos não prestam, porque você só tem amigo homem, porque isso mostra o tipo de mulher que você é, porque é vagabunda, porque é isso, né? Então, existem vários tipos, né, de sinais que muitas vezes a gente vai naturalizando, e é isso que eu queria muito chamar atenção nesse vídeo. Um dos maiores problemas que a gente tem dentro de relações abusivas é a naturalização de determinados comportamentos, padrões de comportamentos, onde em épocas diferentes esses comportamentos já foram tidos como homem é assim mesmo, ele faz isso porque ele gosta de você. Então a gente foi naturalizando determinados comportamentos. E esses são os grandes sinais, né? As pessoas às vezes perguntam, eu tenho medo de viver uma relação abusiva e não perceber quem é essa pessoa que eu me relaciono, né? E aprender a ver os sinais e reconhecer esses sinais e não naturalizá-los, eu acho que é a maior dica que eu posso deixar para vocês, né? E como ajudar, como se ajudar ou como ajudar alguém. A gente precisa entender que existe uma questão que é uma questão de tempo, onde a pessoa que vive a relação, a gente tem o que a gente chama na psicologia o construto, né? Que explica um pouco do ciclo da violência, que ele fala de fases da lua de mel, né? Essa fase primeiro de conquistar a confiança da vítima, e depois começa a violência, e depois entra pra fase da lua de mel, onde o cara pede desculpa, não sei o que lá, dá um tempo e depois começa tudo de novo. E a pessoa se vê muito envolvida diante disso, com uma baixa estima em relação a si mesma. Ela não acha que ela vai encontrar outra pessoa, ela não se acha inteligente, bonita o suficiente. Em contrapartida, o agressor se beneficia disso para continuar afirmando isso.
E aí a gente tem o ditado, né, que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Nos casos de violência, a gente percebe isso, né, de relacionamentos abusivos. A gente percebe isso. Um outro ponto importante é que relações abusivas não se tratam apenas, entre aspas, de violência física, né? Existe a violência psicológica, que é isso que eu tô descrevendo um pouco, quando ele não bate, mas ele fica falando, né? Você é gorda, você é feia, você é burra, nenhuma outra pessoa ia te querer, eu tô com você porque eu sou uma pessoa incrível e eu, aqui do alto tão incrível que eu sou, eu me dignei a estar com uma pessoa ruim como você, porque eu sou muito bonzinho, né? E esse tipo de comportamento. Então, assim, eu dei várias dicas aqui. Se você reconhece que você está ou que alguém está, peça ajuda, né? Não force situações que possam colocar você ou outra pessoa em risco. Acho que isso é uma dica também importante. Entender que, no caso de outras pessoas, a gente precisa entender se essas pessoas estão preparadas, seja para uma denúncia, seja para um BO, seja para um divórcio, uma separação, um término de relacionamento, né? Porque às vezes a pessoa ela ainda não está pronta. E o que é importante é ter alguém, é ter um apoio, né, do lado, estar do lado de alguém que sofre violência ou que esteja num relacionamento abusivo, porque uma grande arma que o agressor tem é isolar essa pessoa. Então, se nós somos amigas, familiares, parentes, enfim, conhecemos alguém nessa situação, tentar ficar próxima sem interferir, isso também pode ajudar. Aí você pode dizer, mas Mari, como é que eu vou ver uma situação dessa de risco e não vou fazer nada? É o que eu disse, nem todo mundo tá pronta para esse passo. E a gente precisa entender e acolher esse momento, né? Acolher, entender, ouvir, por mais difícil que seja entender, porque muitas vezes a gente não vive relações abusivas e a gente não consegue entender todo esse emaranhado de coisas que estão prendendo essa pessoa, essa mulher dentro dessa relação. Então, acho que sim, acolher, ouvir, permanecer próximo e sempre deixar uma porta aberta para quando essa pessoa estiver pronta, você poder ajudá-la, né? Seja de forma jurídica, né? Seja de forma psicológica, enfim. Um bom caminho também é a terapia. A terapia sempre é um bom caminho. Acho que é importante pra gente, para essa pessoa também conseguir entender, né? Porque eu estou e permaneço numa relação onde eu não sou valorizada. Acho que também é uma outra dica importante. Tá bom? Se vocês tiverem mais perguntas sobre o tema e se gostaram, curtam, compartilhem o vídeo. E se tiverem mais perguntas, podem escrever nos comentários, se gostaram, se não gostaram, se acham que poderia ter sido abordado de uma outra forma, enfim. Escrevam aí e digam a opinião de vocês, tá bom? Um abraço.